Olá, boa noite, boa tarde, professora Glauce, professor Frederico, tudo bom? Aqui é Donizete de Oliveira. Eu não pude apresentar o meu estágio junto com o pessoal, mas acompanhei os 3 dias. Eu estava com outro problema aqui e não pude apresentar, mas acompanhei e todo o tempo lá analisando cada apresentação, né? Então aqui eu vou apresentar o meu por vídeo. Como o senhor falou dessa oportunidade, né, que eu poderia apresentar por vídeo, e eu analisando os demais e fazendo um geral sobre cada apresentação, né? Porque o que eu entendi lá que eu já venho entendendo desse curso nosso, que nós não somos um professor de várias disciplinas, né? Somos tendo esse curso de licenciatura em tecnologia educacional para ser um professor de tecnologia realmente, não para ministrar uma aula qualquer. Então foi aí que eu estou fazendo o meu estágio com a professora de biologia e, e eu não poderia então dar aula de biologia, né? O que eu tinha que entender que eu tinha que trabalhar na área de tecnologia educacional. Mas assistindo essas apresentações aí, eu cheguei nessa conclusão depois das conclusões do professor Frederico aí, né? Realmente falando que nós não somos o professor daquela disciplina específica, de uma matéria ou de outra, mas sim tecnologia educacional, era isso que a gente tinha que focar, né? Então tá aí, eu fiz meu estágio na fazendo ainda, né, na escola Dr. Arthur aqui em Juína. E eu sou da turma 1 de Cuiabá, mas eu morava lá e vim para Juína, mas volta e meia tô lá também. Se tiver aula presencial, vou voltar, né? Tá, vamos seguir. Supervisor de estágio, então o professor, o diretor lá da escola, o Marcos Morandi, que é o nosso diretor. A professora de biologia é a Viviana Assunção da Silva. Ela é professora de biologia de segundo ano D. E eu tive sorte de pegar essa aula de biologia, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então ministro aula na área de segurança do trabalho sobre a NR31, que tem um pouco a ver um pouco de biologia, né? Que fala dos seres de ciência da natureza. E a 31 é uma norma regulamentadora rural, né? E então, tá aí a professora Viviane, a gente tá participando com ela aí sempre das aulas online, remotas, né? Sempre que eu posso eu faço minhas participação também. Muito pouco aluno, às vezes, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, mas estão sempre aí no WhatsApp, ela todo dia acompanha, né? Tem um exclusivo. Tá, então o que eu entendi depois dessas conclusões e tudo, que não era para mim ser um professor específico, mas só que eu tenho que entender como fazer um plano de aula, né? E foi aí que eu bolei, então, como sendo um professor licenciado em tecnologia educacional, não quer dizer que eu não tenho que entender como fazer um plano de aula. Então, nas minhas conclusões, meu plano de aula seria assim, refletir sobre o meu público-alvo, né? Qual que seria o meu público que eu quero focar, que eu quero direcionar o meu entendimento, minha aula, é, por questões às vezes culturais, econômicas e sociais. Então eu tenho que refletir nesse público para me embolar o tipo de aula que eu quero direcionar. Escolher o tema da aula, isso é muito importante porque esse aqui vai dar um enfoque geral, né? E
onde eu vou abordar processos e fatores e criar uma discussão lá que tenha profundidade mais prolongada sobre o que eu vou escolher. Definir o objetivo a ser alcançado, que é o objetivo é provocar uma reflexão sobre o prós e contras, né, do que eu quero passar e como melhorar. Definir o conteúdo a ser abordado também. E esse conteúdo é muito importante porque é dentro dele que vai criar uma discussão, né? Toda aquela relacionado que tem abrangências e proporções de pensamento crítico, né? Decidir a duração da aula, selecionar os recursos didáticos, né? Claro que eu tenho que obedecer esses recursos aí. E geralmente nos meus treinamentos aí que eu faço da NR31, não sou professor, mas só que como eu ministro treinamentos, eu acredito que numa sala de aula eu vou requerer todos os recursos didáticos presentes ali. Geralmente eu levo data show, né? Computador e um laser, né? E ali a gente debate e cria os slides com vídeos, imagens e debate. O importante é ouvir também, eu gosto de ouvir a pessoa, né? E depois a gente propõe o que é a norma, no caso, falando da norma, mas numa sala de aula, qual que é o conhecimento que você propõe ali para criar um debate, né? A pessoa fala de pessoa ali, o aluno, né? Vai falar o que ele acha, mas aí a gente vai de acordo com a norma, de acordo com o que é real, o que é certo, cria um debate ali e mostra para aquela pessoa o que é certo e o que é errado. E aí outras pessoas também acabam entrando naquele debate, né? E contando história, acontecimentos, isso é muito importante porque ali gera um debate crítico e mais. Então definir a metodologia a ser utilizada, né? A estratégia é conscientizar e motivar o aluno, né? Essa a metodologia é importante que às vezes você já traz de acordo com o seu tema que você escolheu também ali, né? Tem que obedecer toda uma sequência. Escolher como avaliar o aprendizado dos alunos, isso aí geralmente é importante porque você acaba fazendo com aquele aluno, cria um foco ali, né, naquela aula. Aí você já fala que vai ter uma avaliação no final e geralmente eu gosto, um tipo que eu acho legal de avaliação é a teórica, você chama um por um ali ou faz perguntas, né, ali. Geralmente eu crio uma folha também com questões relacionadas àquela aula e aí passa para resolver, né. Tá, e em acordo então com a BNCC, né, claro. E como eu falei, a professora de aula de biologia e eu com alguns conhecimentos, eu sei que o foco não era dar uma aula de biologia, né, para não passar na frente da professora, que eu não sou também especialista, né, em biologia. Mas ela fala aí de ciências humanas, ciências da natureza, né, e tá o código aí da BNCC e a ideia era propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais. Então está tudo relacionado com a sustentabilidade aí, né, ou mais. A minha aula de regência, então, que eu propus para ela, que a gente fez, foi se eu fosse uma aula de biologia, né, no caso meu, algo relacionado, que estaria relacionado aí à ciência da natureza, seria saúde, segurança e aplicação defensiva. Né? Essa é uma aula que tem feito, de acordo com a norma NR31, que deu certo, né, na aula de biologia dessa professora. E relacionados a agrotóxicos, né, como fosse eu dar uma aula exclusiva e eu ia falar então do meu conhecimento sobre agrotóxicos, aditivos e adjuvantes e produtos afins, né? Qual que é devido agora ao agronegócio aumentando aí as produções, mas as pessoas às vezes esquecem o tipo de agrotóxico que estão usando, né? Os seus perigos, os riscos que tem, as pessoas que aplicam, né? E todo o manuseio desde da fábrica
até a aplicação final, a parte ambiental, para onde tá indo isso aí, né? Então eu começo falando dos tipos de produto, como são, para que serve, né? E seus aditivos, adjuvantes. E esses aditivos, por exemplo, são substâncias que acaba compondo os agrotóxicos para vez para melhorar aquele produto, né, para dar mais eficiência. Aí eu falo também da classificação toxicológica, as categorias, né? Isso é muito importante porque os alunos, eu creio que os alunos, esses jovens já tem que essas aulas aí já deveria, essa disciplina agrotóxico deveria já acontecer já no ensino médio, né? Porque geralmente eu dou esses treinamentos para as pessoas já mais avançadas, as pessoas que estão no campo já, já na ponta lá do uso, né? Mas a conscientização deveria já acontecer já no início do curso, né? Já nos jovens. Por exemplo, aí a classificação toxicológica sobre as bulas dos produtos, aí os rótulos que vem nos produtos tóxicos, os venenos, né? E os extremamente tóxicos é o vermelho, a categoria 1, o totalmente tóxico, né? E moderadamente, e até lá a classificação final que é o verde lá, onde é o produto que para controle de lesma, caracóis e caramujo. Essa disciplina de agrotóxicos é muito complexa e a gente, quando eu vou fazer o treinamento, até esse tipo de construções, a distância das APP, nas áreas de preservação ambiental, distância de residência, tudo, essas áreas de construções para depósito desses produtos e até de vasilhames defensivos, né? Mas como eu disse, a aula não era, meu curso não é sobre biologia, né? Então, mas se eu, minha apresentação, minha regência foi falando sobre isso aí. Mas depois no final eu vou contemplar o nosso curso. Então é isso aí, ó. Minha aula é completa, eu falo desde sistemas dos riscos, dos agrotóxicos, às vezes a saída da formulação da bula, dos órgãos lá do mapa, né, do Ministério da Agricultura e da Anvisa, né? O transporte, tipo de armazenamento, transporte ao campo e preparo da cauda, aplicação, uso de IPI. É um treinamento bem longo, né? Às vezes geralmente eu faço em 2 dias, não dá para falar aqui. Aí também a origem dos fatores de perigo e por aí vai. É um treinamento longo que foi muito importante, que teve relação com a aula de biologia, né? E então teve a competência aí da BNCC, que na prática, na verdade, a ideia não é planejar uma aula específica, né, como eu estava falando, sobre essas competências, eu transformá-la em componente curricular, mas articular umas habilidades relacionadas à área do conhecimento. Então por isso que eu falo, o aluno adquirindo esse conhecimento sobre agrotóxico, ele pode articular mais para frente e passar esses conhecimentos para as outras pessoas que vai trabalhar, até a família dele, o pai, irmão, né? Ou ele mesmo, né? Quando for para o campo, quando vê falar sobre isso, né? E tem para preservação ambiental. Tá, o tempo está passando ali, marquei 10 minutos, já passou 13, né? Então é a definição pela BNCC, que significa, na prática, ela aponta para a necessidade dos alunos serem capazes de utilizar os saberes que adquiriram por conta do seu dia a dia, né? Sempre respeitando os princípios universais, como a ética, os direitos humanos, a justiça social e a sustentabilidade ambiental. Então tem tudo a ver com o que eu escolhi, né? Aquele tema lá, da BNCC, o código lá, né? E tá aí nós, professores especialistas, que somos nós, né? Isso que eu queria apresentar, de acordo aí com até eu coloquei aí esses autores aí, né? Escolhi esse título que esse informe que eles fez, né? Numa revista, falando sobre o nosso curso, né? Porque estamos estudando para isso, né? Porque é um curso novo, uma área nova, né? Não existia assim, existe uma confusão, né? O que
Até quando eu fui apresentar pro diretor lá, mas que curso é esse? Tecnologia educacional, o que vocês vão fazer? O que vocês fazem? Então tinha essa confusão, né? E assistindo esses 3 dias de apresentação aí, o professor Frederico falando no final lá, e deu certo que o meu pensamento que eu imaginava casou ali, né? E então, já como falando na pandemia, essas aulas remotas aí, e claro, os professores tiveram umas dificuldades, né? Até essa professora minha de biologia aí, ela teve dificuldade um pouquinho para dar essas aulas remotas, não estava acostumado, né? Professor de sala de aula, mas teve que se readequar a tudo isso, né? Aí a questão os professores estão preparados para essa realidade? Eles têm conhecimentos e habilidades necessárias para a elaboração de materiais digitais? E quais são as habilidades necessárias para tal? Essas questões aí que fica como resposta, né? Para a gente responder. Isso aí eu vou no meu plano de aula ali, no documento, né? Eu vou falar sobre isso mais, e aqui é só uma apresentação rápida. E então tá aí, ó, os professores têm sido cobrados, né? E ainda criticados para se reinventar e utilizar as tecnologias digitais de interação e comunicação de forma completa, segura e que promovam não apenas o aprendizado, mas a interação com a escola, como apregou, de acordo com dados aí 2020, até citei ele aí, né? Ele que disse isso aí. É importante uma forma crítica, né? Porque muitos professores estavam sendo cobrados uma coisa que talvez nem sabia. Quantos aí tiveram dificuldade, né? De manusear computador, câmera. Quantas reportagens a gente assistiu sobre isso no começo da pandemia. E então teve aí os 7 itens, né? Compreender o contexto da promoção de uso ético, seguro e responsabilidade da CEDIC. Pesquisar, utilizar e manipular ferramentas. Esses aí são os itens que nós, como estudantes de tecnologia educacional, esse é o nosso foco, né? Desenvolver as habilidades dos estudantes em TEDIC, em tecnologia digitais de informação e de comunicação, né? Comprometer-se com a aprendizagem individual do aluno, garantir o alinhamento dos TEDICs e comprometer-se com o desenvolvimento pessoal e profissional com as tecnologias. É claro que muitos alunos tá bem prático nisso aí, nessas tecnologias, celular, então, mas há muitos outros que não têm esse acesso, né? Os alunos não têm computador em casa, nem celular, né? Então na sala de aula, esse vai ser nossa função, professor de tecnologia educacional, como um assessor do professor ali, né? Direto, explicando como usar as tecnologias, elaborando um plano de aula dentro das tecnologias e os games, né? Tudo nessa área aí, de forma que o professor daquela matéria, daquela disciplina, foca só naquela disciplina. Ele não tem que se preocupar com a tecnologia que ele vai usar. A gente que tem que preparar, deixar pronto para ele, né? Então somos os novos profissionais da educação, né? Espero que os concursos aí para frente já encaixa nós aí nessa. Precisamos ter um caráter multidisciplinar, né? Nós não seremos um professor de informática, né? Mas sim a eficiência da utilização dos meios tecnológicos, processos pedagógicos e as demais disciplinas. Seremos responsáveis por orientar os professores para a adaptação dos seus conteúdos para os meios digitais. Também seremos responsáveis também por promover a interação de professores e alunos por meios digitais, com a proposta de fórum, chats e atividade interativa, além de divulgar, apresentar e implementar estratégias educacionais. Esse é o nosso enfoque futuro aí. Eu creio que o futuro vai ser muito promissor, né, na área de educação, relacionadas às nossas disciplinas. Precisamos melhorar mais de acordo com o que estamos aprendendo, mas quantas tecnologias novas vão surgir aí, né, e teremos que cair dentro e tá lá. Então tá aí, incluir um novo professor com um novo papel no cenário educacional parece ser o caminho mais rápido e efetivo. Lá nos Estados Unidos já você sabe que na sala de aula tem sempre o professor auxiliar.
eu creio que na prática não seremos um professor por sala de aula, mas um professor numa uma escola, né? Até às vezes dar assistência lá em 3, 4 escolas. Seria importante, né? Ter uma sala exclusiva da gente. A gente tá sempre presente. Mas é isso aí, professor. Muito obrigado aí. Desculpa não ter apresentado junto com os alunos lá. E tá aí minha apresentação. Eu agradeço muito, tá? Deus abençoe.